Pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Fernando Fonseca e hoje eu tenho o prazer de receber a Paula Zaidan aqui no Fefon Talks. Esse Fefon Talks, essa série especial que a gente está fazendo, a gente pegou vários tópicos da certificação CIPM e trouxemos especialistas para poder falar a respeito desses tópicos. Ontem, nós tivemos o Alex Amorim falando sobre a questão gerencial da resposta a incidente. E hoje nós temos o prazer de receber a Paula Zaidan, que é jornalista com especialização em Relações Econômicas Internacionais, pela Unesp, Segurança da Informação, Gestão de Riscos, diretora de conteúdo e CEO da SocialSec e responsável pelo programa de Awareness do Grupo Cogna. Acumula mais de 20 anos na área de Relações Públicas, redações especializadas em TI e Segurança da Informação, e comunicação interna, e é uma pessoa que a gente gosta muito, simpaticistas vão adorar conversar um pouco com a Paula, que é sempre um excelente papo. Então, ela veio compartilhar conosco um pouco sobre a comunicação com todos os stakeholders, né, todas as partes interessadas durante uma crise, que é a parte que eu sempre falo nos cursos, que as pessoas se esquecem. Entre o incidente e o dano, existem essas medidas que a gente toma para diminuir a amplitude do dano. E uma das principais é a comunicação bem feita. Uma comunicação mal feita, ela é desastrosa para aumentar o dano de um determinado incidente. Bom, ontem nós falamos, usamos esse slide aí, o Alex colocou esse slide do Ibrasped, e ontem a Paula teve uma experiência interessante que ela vai até compartilhar com a gente, né, que lembrou um pouco esse slide. Paula, por favor, seja bem-vinda. Bom dia, boa tarde a todos, né? A gente está no horário nobre do almoço, é um prazer estar aqui com o Fernando e com esse time, né, que está compondo essa semana, super especial. Ontem foi com o Alex Amorim, vocês deram uma verdadeira aula, né? Na verdade, foi um pitch, né, para um treinamento, porque o assunto realmente ele é extensivo e é apaixonante. Eu sou suspeita, como você falou, eu sou formada em comunicação, mas aí eu vim para a área de segurança. E ontem aconteceu um incidente comigo, eu estava saindo da empresa, o estacionamento fechou, e aí eu fui chamar um Uber, e nesse momento um bandido roubou meu celular. Eu estava na Paulista, ele roubou o meu celular. Como eu tenho uma boa imagem fotográfica, e aí eu vi também logo em seguida uma viatura da polícia, eu corri, falei com o policial, descrevi imediatamente o bandido e eu vi a direção que ele foi. Então, em 20 minutos, eles prenderam os bandidos e recuperaram meu celular. Mas é a questão realmente que me ocorreu nesses 20 minutos, eu acho que é muito importante, e aí falando do fluxo, né, de incidentes de segurança, se fosse, por exemplo, o vice-presidente da empresa ou o próprio presidente, né, que tipo de dados que ele teria ali no dispositivo dele, ainda mais agora que a gente está vivendo um período da pandemia onde todo mundo tem tudo dentro do celular. Se fosse um outro colaborador da área financeira, né, a gente está vendo muito o movimento de BioID também, então você pode estar usando seu celular pessoal, não precisa ser seu corporativo, e ter lá dados, às vezes até sensíveis, e se for dados sensíveis, aí a gente parte aí dentro do fluxo para atender um incidente de privacidade. Então, se você não tem um fluxo muito bem desenhado, e até como o Alex comentou ontem, né, ele passou por todos esses pontos, qual seria aí
é, a reação, né? A primeira reação que uma pessoa comum tem, ela vai pensar no dano físico, que é roubar o meu celular, e aí tem o custo de pagar um celular. Mas quando a pessoa já tem um treinamento, o executivo já é treinado, ele já passou por né, um tabletop ali, testando todo o fluxo de incidente, ele vai pensar. Ele vai pensar na questão do dado e ele já vai ter o contato de quem ele deve procurar mediante essa ocorrência, né, esse incidente, dentro aí do que é planejado dentro do fluxo. Então, por isso que é muito importante essa questão de ter o fluxo muito claro, porque o roubo de um celular, e até na delegacia eles comentaram, hoje eu tive muita sorte, porque eram dois moleques, né, mas normalmente os celulares está acontecendo todo dia, todo tempo, roubo de celular para não por causa do aparelho, mas para roubar os dados e promover uma invasão dentro do ambiente da empresa. Então, o bandido rouba o celular, ele entrega para uma quadrilha de hackers, e aí tem tem todo o processo aí de invasão até realmente acontecer o incidente. Então, achei bem interessante essa experiência, queria compartilhar com vocês, pegando um pouco esse gancho. Claro, né, dentro desse fluxo, o que a gente precisa ter muito bem espelhado, Fernando, é uma coisa chamada plano de comunicação de crise, né, prevendo aí os vários cenários de um incidente de cibersegurança. E esse plano ele tem que estar totalmente espelhado nesse fluxo. Então, todas as respostas, todo o procedimento, é como se fosse mesmo um guia, né, um guide, para que todos os executivos, as áreas de negócios, tenham ciência não só a área de comunicação, não só a área de segurança, não só o DPO, todo mundo tem essa consciência aí de quem procurar, quem acionar, em que momento. E tudo acontece muito rápido, né? É interessante que você tem que treinar as pessoas para entenderem que isso é um incidente de segurança, é um incidente afetando a privacidade de dados de várias pessoas, que as pessoas às vezes não têm noção. Eu lembro um caso bem antigo, né, de uma pessoa que roubaram a carteira dele, deixou por isso mesmo. Aí ele foi pegar um atestado de bons antecedentes para uma proposta de emprego, pediu para o cunhado dele, que era do polícia, o cara falou assim, cara, some. Por quê? Tem um mandado de busca para você, assim, tem um mandado de prisão. Por quê? Porque você fugiu da cadeia. Como assim eu fugi da cadeia? Ó, o criminoso foi preso e como ele tinha os documentos, quando ele roubou a carteira do cara, ele decorou os dados da pessoa. Ele não levou a identidade, ele decorou. Mas você tem documento? Não. Qual é o seu nome? Tal. O cara foi preso, condenado, foi condenado, foi preso e fugiu da cadeia. Só que ele fugiu da cadeia e, para todos os efeitos, quem fugiu da cadeia foi o cara que teve o documento roubado. Então, assim, muito tempo depois, anos depois, ele foi olhar, ele foi descobrir que ele era um criminoso fugitivo da cadeia. Aí até explicar e provar que ele não era o cara que tinha sido preso, né? Mas então, assim, na cabeça dele, nunca ele percebeu esse risco chegando. Ele não percebeu esse risco que ele poderia estar correndo ao simplesmente ter os seus documentos roubados. Né? Que na época foi o cara, decorou lá o nome da mãe, CPF, alguma coisa, falou e a coisa foi por aí. Isso faz muitos anos, né, claro. É. Então, hoje, os riscos são outros. Os riscos hoje, você não percebeu o risco, né, de um equipamento roubado, de um celular roubado, né? A gente rouba esse celular todo dia, você acha que o cara vai roubar aquilo ali para vender o aparelho, mas hoje, como a gente falou ontem, comentou com o Alex, né? Assim, o crime organizado é muito organizado. Então, o crime organizado Sim. paga mais naquele aparelho do que o cara venderia na rua, trocaria por crack, isso é alguma coisa assim. Então, o crime organizado paga melhor, ou o crime organizado encomenda, né? Isso, encomendar também já é uma coisa antiga. A coisa mais antiga que existe é você encomendar roubo de carro. Os caras precisam de peças, né? E fala assim, ó, estou precisando aqui de um Alfa 55 vermelho. O cara vai sair e bota um alerta e todo mundo sai correndo atrás e fala assim, pô, quem que vai roubar um Alfa 55 vermelho? Alguém que precisa vender as peças dele.
E o tempo é assim, o tempo de resposta do crime organizado é muito rápido, tudo acontece muito rápido. Assim, o tempo de resposta das empresas, porque a gente segue, né, as melhores práticas, porque segue políticas, tudo é muito devagar. Então, se você realmente não tem um fluxo, você não tem o treinamento das áreas, né, das áreas de negócio, das áreas críticas envolvidas para que dentro de cada etapa, né, do fluxo aí, da resposta ao incidente, as coisas aconteçam de uma forma muito orquestrada, você perde, assim, em questão de minutos, é, a sua credibilidade, a sua reputação vai embora, né? Você é muito rápido. Aí entra a questão se é uma empresa que tem ações na bolsa, ela despenca em minutos, a partir do momento que foi uma notícia para a mídia, teve o vazamento de dados e aquilo foi para a mídia. Então é tudo muito rápido. Por isso que todo mundo tem que estar muito consciente e preparado, né? O que fazer em cada etapa. Por isso que é muito importante, assim, exatamente, reconhecer que é um incidente e o que fazer em cada etapa. Eu não sei se você se lembra, mas quando foi roubado aquele notebook da Petrobras, Uhum. eu lembro que em um determinado ponto as ações da Petrobras tiveram uma queda, alguns pontos percentuais, mas esses alguns pontos percentuais na época equivaliam ao valor de mercado do Bradesco. Eu falei assim, a Petrobras perdeu um Bradesco inteiro por causa do notebook. Foi uma coisa impressionante como é É, que a Petrobras tinha um valor absurdo de mercado. Aí caiu 2, 3%, alguma coisa assim, e perdeu um Bradesco inteiro nesse incidente de segurança. É claro, a comunicação com a mídia, até depois que eles encontraram o notebook, que o cara falou, deu um testemunho falando que ele tinha roubado o notebook só para vender realmente o aparelho, não sei o que e tal. Todo mundo ficou com aquela desconfiança. Acharam um laranja qualquer, botaram o notebook na mão dele, parecido, e o cara fez um depoimento falando que tinha roubado o notebook para vender. Daqui a pouco eles, sim, ficou aquela fofoca no mercado de que a Petrobras teria arrumado um laranja para falar que roubou o notebook, só para acabar com a especulação que estava havendo em cima dos dados, né, que aquele notebook tinha muitos dados do pré-sal, algumas coisas assim que eram dados importantíssimos, né, que é. poderiam dar uma vantagem competitiva se caísse na mão de concorrentes. Mas para Então, você ver como que a área de comunicação ela tem realmente um papel muito cirúrgico num processo desse, né? Acho que assim, mais para frente eu vou falar, inclusive assim, você é, pode contar uma história, claro, mas essa história ela tem que ser muito bem contada, ela tem que ser muito bem planejada, você não pode deixar nenhum fio solto, porque a imprensa desconfia, e se tiver um fio solto, o jornalista vai bater na porta de quem quer que seja, inclusive de alguém dentro da empresa. Então, quando a gente fala de treinamento, né, de resposta a incidente, ah, essa aqui não é uma coisa para minha área, né? Essa aqui não é para mim. Mas, assim, é meio como direito, né? Todo mundo acho que tinha que entender um pouco de lei. E no caso de incidente, acho que todo mundo tinha que ser treinado para entender como é que acontece, sabe? Porque hoje todo mundo vive no mundo digital. é igual faz o treinamento de caso de incêndio. Todo mundo tem que ter um mínimo ali Exatamente. de treinamento. É até interessante, eu vou contar um caso que a gente pode usar até como pano de fundo, esqueci de falar sobre ele mais cedo, que é um caso assim, eu fui fazer um curso em 2006 na Laverne University, na Califórnia, perto de Los Angeles. Então, a gente, na grande Los Angeles, né? Fiquei lá uns 20 dias fazendo treinamento sobre comércio internacional, que era uma turma de brasileiros que foi lá fazer um curso nas férias, né? Com os professores, né? Os professores da universidade, né? Todos mestres, doutores, pessoal muito competente, até assim, autor de livros e tal. E a gente teve um professor que era muito interessante, que ele falava assim, vocês têm que entender uma coisa no americano. O americano, ele não perdoa a mentira. Mas se você for transparente, ele te perdoa o erro. Mas ele não É, perdoa a mentira. verdade. Então,
E ele contou o caso do Tylenol. Ele fala da Tylenol Crisis, de 1992. A gente até usa isso no nosso curso, né, do Chris, que o Tylenol, como ele fala assim, alguém pegou, abriu o comprimido, colocou cianeto, fechou, colocou, distribuiu alguns frascos de Tylenol com cianeto em Chicago, se não me engano. Uhum, eu lembro disso. E, não, então, assim, isso foi. E, não, porque isso é um marco, todos os livros de relações públicas, esse é o maior, assim, todos os livros de comunicação e tal, isso é tido nos Estados Unidos como o maior case de todos os tempos. Né? Sim. E a gente no Brasil aqui, assim, ainda mais eu que não era da área, nunca tinha ouvido falar desse caso. Aí assim, na época, 82, não tinha celular nem nada, as pessoas estavam tentando ligar para casa, aconteceu, morreu uma pessoa, daí morreu outra, eles ligaram que, pô, o que esses caras tinham em comum? Todos eles tomaram Tilenol. Não. Aí, então, assim, aí os caras fizeram, né, foi igual o caso, né, da cerveja, né? Então, assim, de passagem, né? O 2020, quando começou, você fala, gente, um ano que começa com cerveja estragada nunca pode ser bom, né? Então, você vai... Foi o caso foi o mesmo caso, as pessoas começaram a ligar Não, e aí e foram... e vira até meme, né? Chega a virar meme, né? A reputação fica muito riscada, é muito negativo. Muito negativo, mas é que a Johnson fez. Ela foi, ela acionou as equipes lá assim, todo mundo no mercado falava, a marca Tylenol, né, ela tá para sempre extinta. Ela vai estar sempre associada a mortes. Então, assim, a coisa aconteceu só em uma região de Chicago, mas daí que a Johnson fez? Mandou retornar todos os Tylenols do país inteiro. Foi um cara que pegou, assim, desconfiava que é um cara que tinha envenenado, mas ela mandou recolher todos do país inteiro, tirou o remédio de circulação, aí apareceu uma nota fiscal da Johnson comprando cianeto. Hum, Então, aí a imprensa foi lá, achou um fornecedor que vendeu cianeto para a Johnson. A Johnson pegou o cara, chamou a imprensa, foi até a fábrica, foi até um laboratório, falou, aqui a gente usa cianeto. A gente está experimentando novas drogas, a gente tem um monte de componentes químicos aqui e tal, inclusive cianeto. Aí pegou, levou o pessoal lá na outra fábrica, não sei quantos assim, milhas, né, dezenas e dezenas de milhas daquela fábrica. Aqui a gente produz remédio. Aqui nunca entrou cianeto. Então, assim, levou a imprensa nos dois lugares, comunicou, colocou uma recompensa foi e transparente. foi transparente e tirou o produto do mercado. Embora não tenha sido culpa dela, todo mundo Sim. entendeu que foi um reclamamento, tirou do mercado. 3 meses depois, ela voltou com um novo Tylenol, que era uma cápsula inviolável, e com o próprio vidro inviolável, com 2 tiros. É. Então, Dali, mas assim, ao, é o tempo de resposta, né, Fernanda, assim, e aí, assim, por isso que eu falo, esse fluxo, né, o fluxo de incidente, mas todo esse processo de comunicação que a gente tem, do plano de comunicação, o envolvimento com as áreas, treinamento, tem que treinar muito, eu percebo que, como eu trabalhei em redação, né? Eu trabalhei em redação especializada, trabalhei em redação da área de negócios também, e também fui em relações públicas e dentro de comunicação interna. Então, eu trafeguei por toda a cadeia, né, de comunicação, digamos assim, corporativa. Então, assim, nessa minha experiência, né, de anos, eu ainda vejo muita embora a gente fale de tecnologia, que já é uma coisa super normal, né? Hoje em dia a criança entra lá com o celular, mas segurança, ela é um comportamento, ela não é, e é isso que eu acho que não está ainda no mindset das pessoas, né, a questão quando a gente fala de conscientização e tudo, a área de comunicação não tem esse mindset, o board não tem esse mindset, e aí quando você fala de incidente, parece que é uma coisa assim que, ó, e agora o que vamos fazer? Foram violados dados e tal. As áreas, elas estão muito separadas, a comunicação com a imprensa não entende a proporção e essa maneira de pensar segurança,
E na ponta, a área de assessoria de imprensa ou relações públicas, menos ainda, porque não é envolvido nesse fluxo de treinamento, é muito pouco envolvido. Quando eles são envolvidos, o plano de comunicação, eles querem entubar um plano de comunicação de crise corporativa que não é o perfil de um plano de cibersegurança, não é. E o relacionamento com a imprensa, ela é diferente, porque muitos hackers acabam se comunicando com as áreas de segurança da informação, com a mídia, que é especializada, e não com a grande imprensa. O cara não vai ligar lá para o Valor Econômico e falar assim, olha, bom dia, eu tenho aqui uma informação, eu derrubei aqui, ó, eu vazei tantos dados, eu tenho tá aqui, por enquanto está na Dark Web. Não, ele vai na mídia especializada. Então, assim, é uma lógica de pensamento diferente, um olhar diferente. Voltando no exemplo que eu dei do meu incidente, né? A primeira coisa que eu pensei foram nos dados. Eu não pensei no meu dano do equipamento, eu pensei nos dados. Que medida que eu tinha que tomar, porque se o meu celular não fosse recuperado, eu tinha informações ali, né, da empresa. Então, o que eu tinha que fazer? Foi a primeira coisa que eu pensei. Então, primeiro, e aí a importância, né, num plano de comunicação muito bem alinhado e muito bem azeitado com o fluxo de gestão de incidente, envolvendo todas essas áreas. Né? Tem que estar o board, o conselho administrativo, relações internacionais de PO, comunicação interna, e cada um tem o seu papel e tem as respostas, né, para cada área, né? Para os investidores, para cliente, autoridade, colaboradores e imprensa. Só que a imprensa, ela pode quebrar barreiras dentro desse processo se as respostas não forem rápidas e se você não tiver um plano muito bem coordenado e orquestrado. Com certeza. Você vê esse fluxo bem interessante, né? Como você falou assim, você tem uma resposta diferente para cada stakeholder, né? Com o nosso, que é o IP, né? A gente tem, poxa, e até mesmo a questão dos colaboradores, e detalhe, você não pode, em boa parte, você não pode vazar uma informação, por exemplo, que você vai para os colaboradores, você não pode colocar a mesma informação para a imprensa. Às vezes é a questão do need to know e da comunicação, de deixar isso bem claro, né? Eu vou passar, então, para o próximo slide e a Não, e é gente... importante que, assim, cada fase do desenvolvimento, né, do incidente, você tem uma resposta específica, né? Você vai dar uma resposta direcionada. Assim, Não exatamente. dá para ser aquele default, fomos atacados, estamos avaliando, e é isso. Aquela hora que você toma, assim, de onde veio esse tiro, né? Você nem sabe o que aconteceu, né? Onde que afetou. Você só está sentindo a dor, você não sabe nem exatamente. Então, nesse momento, você tem que começar a comunicar. Tipo Sim. assim, começar a comunicar o que você sabe, sem colocar uma comunicação que possa depois ser destruída. Falar assim, não, era mentira, era não sei o que. Você tem que... Ou está dúbia, a informação tem dupla interpretação, pode despertar um interesse desnecessário, enfim. Então, assim, dentro dessa questão aí do incidente, né, a gente tem que avaliar dentro do plano, né, de comunicação e do fluxo, quando acontece, qual é o tipo de dano, qual a probabilidade de que os dados sejam acessados, a dimensão desse dano, quantos indivíduos foram afetados, enfim, tudo isso a gente tem que pensar e tem que estar refletido no fluxo que o Alex apresentou ontem. E aí, a partir desse fluxo, a comunicação ela vai estar atuando praticamente ao mesmo tempo, assim, concomitantemente. Aqui a gente tem um slide colocando assim o quê? Quando notificar, ou seja,
Existem situações diferentes de notificação para tipos de dados diferentes, né? Se for um dado financeiro, talvez você tenha que notificar a CVM. Se for um dado, agora um dado pessoal, que é o nosso foco maior, né, a gente pensar, você tem que verificar. A primeira coisa, né, isso é até questão de alguma prova, que o pessoal fala assim, poxa, qual que é a primeira coisa a ser feita? É a questão do simulado, para falar a verdade. Qual que é a primeira coisa a ser feita? O pessoal fala assim, notificar a autoridade. Errado. A primeira coisa a ser feita é verificar se existe dado pessoal. Imagina você notificar a NPD de que você perdeu o balanço da empresa, os dados assim. Se você perdeu mais ou menos o balanço da empresa na véspera aí de você ter que apresentar isso ao mercado, é algo gravíssimo. Você tem que notificar a CVM, é um fato relevante gravíssimo. Não tem nada a ver com dado pessoal. A NPD não tem nada a ver com isso. Então, primeiro fato, que tipo de dados foram violados, né? Qual a proteção, ou seja, ok, roubou o celular, mas esse celular ele tinha proteção biométrica, ele tinha criptografia do cartão, roubou o notebook tinha criptografia de disco, ou seja, qual a probabilidade? Está fácil acessar esse celular? Está fácil acessar esses dados, seja onde for, né? A dimensão do dano, né? Quais danos? E aí, se acessar, o que dado que tem lá dentro, o que pode ser feito? Eu lembrei do caso da Boeing, quando um cara perdeu um notebook com todos os dados do fundo de pensão da Boeing. Então, assim, a Boeing teve, por 3 anos, ela fez o quê? Ela fez a mitigação que está ali embaixo. Ela pagou para todo mundo que era funcionário e ex-funcionário, que era do plano de aposentadoria, né? Previdência da Boeing, ela pagou um controle, uma monitoração de crédito. Porque com aqueles dados que estavam naquele notebook, uma pessoa poderia abrir crédito em nome de qualquer uma daquelas pessoas. Uhum. Então, esses fatores aí, né, só dei uma explicada disso aí você, quantos indivíduos foram afetados, relevante, que são as coisas a serem comunicadas. E nessa comunicação, Paulo, agora falando assim, ela tem um viés assim muito, não só para a sociedade, mas para as autoridades, né? O que você acha que tem que ficar mais em foco, assim, mais que tem qual em que regime eu vou dar essa comunicação, depois eu comunico isso, à medida que eu for sabendo, fazer uma comunicação inicial, uma coisa que as pessoas não sabem, né? É, Quando você vai fazer uma comunicação, você pode fazer uma comunicação inicial para a autoridade, falando assim, olha, ainda não sei direito, mas teve um incidente aqui, estou avaliando o que aconteceu. eu acho que assim, como eu falei, né? Você tem ali o fluxo, e aí a resposta ela tem que acontecer à medida do desenvolvimento. Primeiro momento você não tem muita informação, mas se, por exemplo, vazou para a imprensa, você vai ter que dar alguma resposta para a imprensa. A gente não tem ainda muitos dados, a gente está avaliando e tal, ok. Não vazou para a imprensa, mas você tem que responder à autoridade. Ok, você vai responder para a autoridade. Em algum momento, aquela sua resposta pode estar no site, por exemplo, do Ministério Público. E aí é a inteligência da coisa, porque isso já aconteceu comigo. Eu não recebi ligação de que teve um vazamento e tal, mas eu ficava o dia inteiro, que é coisa de jornalista, acessando tudo quanto é site de Ministério Público, principalmente, né, que o Será daquele jeito super amistoso, e aí eu vi uma notificação que o Ministério Público fez para uma empresa. Eu liguei para a empresa e falei com o CISO da época. Eu falei, olha, eu vi isso e ele não sabia. Ele estava sabendo por intermédio da imprensa. E ele falou isso para mim. Então, esses momentos foi para a autoridade vai publicar, vai ficar público, imediatamente solta o comunicado para a imprensa. É, E avisa o investidor, e avisa. Porque, assim, às vezes você faz um comunicado para uma autoridade e aquilo não vai ficar público no site, ok? Né? Você tem mais tempo para avaliar. Mas se for público, você tem que avisar, e dependendo do dano, você tem que avisar o teu investidor, você tem que avisar a imprensa, o cliente, depende muito da circunstância, mas se uma informação entrou e é pública, alguém vai ver
e alguém vai perguntar. Uma coisa interessante sobre essa descoberta é que em 2013, o que aconteceu? Eu estava no evento do PCI Council, né? Até quando a gente veio, a gente abraçou desde o começo a área de privacidade, porque a gente já estava há anos trabalhando com questão de proteção de dados de cartão de crédito. E eu falei assim, cara, assim, as medidas, a gente pode aproveitar muita coisa do PCI DSS, que é o padrão de proteção de dados de cartão de crédito. Mas em 2013, né, a gente tinha uma parceria forte com o PCI Council, foi a primeira empresa no mundo autorizada a dar o curso do PCI Council. Eu estava lá em Las Vegas e o Bob Russo, que era o general manager, né, o cara lá do PCI Council, ele estava falando numa apresentação e falou assim, gente, o PCI 3.0, ele traz uma coisa muito importante, que é assim, que ele tem que ser incorporado, né, no business as usual, então, no BAU, né, business as usual. E porque 99, assim, a gente está preocupado agora em fazer as pessoas cumprirem no dia a dia, não só quando chega o auditor. É uma coisa que eu falo muito com os clientes, falo, cara, o auditor passa uma vez por ano aqui na sua empresa, mas o atacante ele passa todo dia, toda noite, final de semana, de madrugada. Então, não adianta se fazer bonito só para o auditor ver. Isso é a Como o pior coisa. Alex falou, né? Eles conversam de fim de semana, né? Estão lá na lancha, fim de semana, se falam. O atacante está lá conversando. Qual é o próximo que a gente vai? Qual é o próximo alvo? E outra, eles podem ficar na lancha terça, quarta-feira e atacar final de semana. Eles podem ficar numa boa tomando champanhe de cerveja na terça-feira e deixar para atacar final de semana que a guarda está baixa. Então, assim, a coisa que o Bob falou foi o seguinte: 99% dos ataques são relatados pelas bandeiras, né, Visa, Mastercard, tal, ou pelas adquirentes, tipo Cielo, GetNet, Stone. 99% no mundo são relatados pelas bandeiras ou pelos adquirentes, e quando você chega lá e fala que houve um vazamento, a empresa não sabe. Assim, quem descobre é geralmente a bandeira, o adquirente, que ela vê assim, ó, tá tendo um problema aqui, teve transações não reconhecidas, e todos esses cartões passaram pela empresa X. Aí eles vão lá, pegam todas as transações que foram feitas naquela empresa X, cancelam, mandam para os bancos o número dos cartões, os bancos cancelam os cartões, e eles vão lá na empresa e falam, olha, teve um vazamento aí. Eu falei, o quê? Então, aquela cara assim, sabe? Sim, teve um vazamento, não sei quantos, nós cancelamos todos os cartões nos últimos, não sei quantos dias, tal. E isso é uma coisa que a gente acha que mas é mundo. Assim, isso veio do presidente do PSI Council, 99%. Ele falou isso durante o Community Meeting de 2013. Então, assim, foi uma coisa marcante na época, assim, quase 10 anos atrás, que vê assim, eu achei que isso fosse Brasil, mas é mundo. As empresas falham na detecção. Isso é outro ponto que a gente vai ver amanhã com o Marcelo. A gente tem que detectar um incidente rapidamente para que a gente se antecipar nas ações para evitar que aconteça o que você narrou agora. Se ligar e o CISO está fazendo, oi, fiquei sabendo pela imprensa. Acho que, assim, na verdade, independente da própria Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD, é fazer a lição de casa, né, que muita gente não estava fazendo. A gente teve aí um movimento que foi até acelerado por causa da transformação digital e tudo, e todo mundo veio para casa, pandemia. Então, acho que, assim, algumas coisas básicas, eu acho que foram se perdendo, né, de olhar para o ambiente. E aí você consegue abrir brecha para entrar atacante, principalmente nessa nova modalidade dos answers, né? Aqui, agora já indo para o próximo assunto, porque na verdade é a mesma continuação do mesmo assunto, né? Primeira coisa, a gente até falou assim, quem que eu tenho legalmente que avisar, né? Exatamente. Até acho que é um bom exemplo, assim, os executivos, né, no momento de um incidente, vamos supor, o VP financeiro, roubaram o celular do VP financeiro, ele já tem um cartão, que nem o cartão de seguro, sabe, do seu seguro do carro,
Ele tem um cartão já com telefone de contato, quem ele tem que procurar, qual é o procedimento que ele tem que fazer. Então, assim, tudo isso também tem a ver com a área de comunicação. A área de comunicação, assim, ela vai além só da comunicação e do plano de crise, mas ela tem que ter inteligência suficiente para atender esses requisitos de forma até sabe, short message, sabe? Eu quero ter aquilo ali muito fácil, com um procedimento e com orientações curtas, mas cirúrgicas. Principalmente nos dois últimos itens aí, né? Que os primeiros, por exemplo, o DPO tem que conversar com a NPD, né? Então, você passa, a área de comunicação pode preparar o texto, preparar a comunicação, mas aquilo vai para o DPO, talvez se for para a CVM, você vai para o RI, né? Mas as duas últimas que são, assim, empresas e indivíduos afetados, né? Você precisa muito de comunicação e monitorar e manter a comunicação com a mídia, que foi uma coisa interessante né, que você falou em relação assim, eu tenho que saber o que que a mídia está falando, o que que eles já sabem, quem sabe, o que sabe, o que está falando, e até às vezes suplementar, dar mais informação para que a pessoa não tire conclusões e coloque uma informação no mercado que seja incorreta, né? E um erro muito comum que acontece, principalmente nas agências de comunicação, né, de relações públicas, isso é muito comum, e eu conheço essas ferramentas de monitoramento de mídia, justamente a ferramenta, né, de monitoramento, eles fazem monitoramento com palavras-chave e tal, várias técnicas, para saber o que está saindo da empresa na imprensa. Mas, assim, uma falha é que eles não olham, por exemplo, para alguns sites, por exemplo, sites do governo, Ministério Público, eles não olham para isso. Eles não olham. Então, assim, daí você já tem um gap. É uma falha gigante. As pessoas É uma tivessem tanta super informação, falha, tem né? informações que a gente é obrigado a tornar pública, né, nesses sites. E é uma coisa interessante também que, assim, você, como jornalista da mídia, você tem sua rede de relacionamento, de repente você fala assim, pô, vou conversar com aquele cara daquele site especializado, já vou conversar com ele, explicar, antes que ele pegue alguma informação cruzada aí e comece a Exato. colocar. Você É. sabe quem que pode causar um dano, se você se antecipa isso, ou seja, quanto mais a gente tiver... Aí, uma coisa que a gente esqueceu de falar, né? Não adianta você procurar empresas de comunicação na hora do incidente. Não adianta você procurar. Não, é verdade. É bom você já ter uma boa garantida. A gente falou isso muito ontem, assim, que no seu plano você tem que ter já o contrato estabelecido, a pessoa selecionada com comunicação, com forense, todo mundo, que na hora do incidente é só ligar e acionar o contrato. Acionar, assim, você já tem ali quanto que é o custo de horas, não sei o quê. Se não for uma equipe interna, né? Se não, dependendo se for uma equipe externa, você já tem que ter isso aí. E aqui você trouxe para a gente a tempestade perfeita, né? Que é o quê? Explica aí para a gente essa tempestade perfeita. Então, existe aí, acho que assim, três pontos, né? Uma é, como você comentou agora, né? Você tem que ter já uma agência, uma assessoria de imprensa, que seja, mesmo que seja interno lá da empresa, que você tenha uma estrutura interna para se comunicar com a imprensa, mas isso já deve ser, né, um to-do já de algum tempo. Afinal de contas, não é só crise de incidente cibernético que acontece, tem vários tipos de crise. Aí, assim, acho que um dos pontos, quando eu falei desse gap, né, da informação, de onde que eles estão buscando a informação na hora do incidente, aonde que eles estão olhando e fazendo essa monitoração, e não estão olhando para sites de governo e até sites especializados, porque grandes empresas, elas olham muito para a mídia de massa, para a grande imprensa, e para a mídia especializada de tecnologia e segurança, eles não dão muita importância. Então, já é o primeiro ponto lá atrás, quando ele vai fazer o treinamento de gestão de incidente, ele já tem que ter isso em mente, cara, você tem que monitorar esses caras, porque o hacker, ele entra em contato direto com essa mídia. Ele tem contato direto.
Ele fala, olha, eu sou anônimo, eu não vou me identificar, eu tenho essa informação, e aí o cara, ele usa isso muitas vezes para até extorquir o dinheiro da empresa, né? Olha, se você não pagar aí o resgate, eu vou publicar isso na mídia, ou não, ele publica antes na mídia uma parte da informação, ou ele falar uma empresa do setor aéreo vazou não sei quantos milhões de dados de clientes. Aí, pronto, todo mundo do setor já fica apavorado. E o jornalista publica. Então, o jornalista publica porque ele quer view. O hacker informa e ele vai soltando aos poucos, e ele já tem essa inteligência de comunicação, ele já entendeu isso, que ele pode usar muito bem a mídia ao seu favor. Então, se você não tem uma área de comunicação com profissionais que tenham entendimento na área de segurança e tecnologia, não adianta você colocar um profissional sênior que não tem uma expertise nessa área, não dá, não dá. E aí, se você não tem uma monitoração e a mente aberta de que essa mídia é a mídia que vai abrir a primeira porta para todo o desenrolar da história, você não vai segurar uma crise, não segura. Para reverter é muito difícil. A crise que teve no Fleury, quando bateu na grande imprensa, eu não posso falar o veículo, porque até uma amiga minha trabalha nesse veículo, ela me contou, ela falou, pô, assessor de imprensa, eu tenho informação aqui da CVM, mas o assessor de imprensa está me ligando, dizendo que não, que os caras não estão pedindo resgate, e aí me explicaram um ataque de um jeito tal, e olha, ela tem muitos anos, hein, na área de tecnologia, cobrindo tecnologia, não segurança. Eu preciso de uma fonte, você tem aí alguém para me explicar? Aí eu falei, ó, conheço um cara que é atacante, ele vai te explicar isso daí como aconteceu. E aí como eu sou muito amiga dela, eu falei assim, olha, amiga, esse cara que tá te atendendo aí, essa assessoria de imprensa, tá te enrolando. Vai atrás de fonte que esse cara está te enrolando. E realmente, assim, a assessoria de imprensa estava tentando ganhar um tempo, e essa angústia de ganhar tempo, se você não tem profissional muito especializado na área para atender, um jornalista em relações públicas especializado, para atender e entender esse cenário, você vai piorando as coisas. Uma coisa que eu lembrei, o Alex colocou aqui, eu não posso falar o sobrenome, senão o meu dispositivo eletrônico atende. Toda hora que eu falo Alex Amorim, a, a Alex acha que é com ela. Assim, então, assim, o Alex colocou ali no chat o seguinte, que normalmente o cara publica um sample, né, publica ali uma amostra de dados. E eu assisti no outro dia, a hora do DPO, né, eu tive o prazer de participar com o Cláudio Rocha, né, e com o Léo, assim, na hora do DPO, eu assisti um episódio que foi com o Domingos Montanaro, e o Montanaro está há muito tempo nisso, né, assim, existe também, Montanaro é um dos, da Veraguara também. E ele falando o seguinte, que às vezes os caras pegam alguns dados, criam samples, criam assim, pega um monte de dados, gente coloca em colunas lá no Excel, faz alguma coisa, cria um dado que pareça ser da empresa, publicam e falam que estão vendendo dados. Por exemplo, vamos pegar a Fleury, né, que tem ações na bolsa, né? A Fleury tem ações na bolsa. Por quê? Aí alguém vai lá na Deep Web, publica, aí vem um site especializado, pega aqui no Deep Web e traz à tona, falando que tem um sample, que o cara falou assim, quê, e as ações caem. E o cara que publicou isso compra as ações na baixa. Depois, quando a empresa desfaz ali o negócio, as ações voltam a subir e o cara tem um ganho. Então, as pessoas estão manipulando o mercado financeiro com falsos vazamentos de dados. Sim. Então, usando samples que o Alex acabou de citar ali. Não, agora que ele citou, que eu lembrei disso. Então, assim, olha a importância, assim, mesmo que você não tenha um incidente, mesmo que você seja a empresa mais segura do mundo, você não tenha um incidente,
mesmo assim você precisa de uma resposta muito rápida para conseguir impedir essa oscilação no mercado, porque tem gente especulando no mercado baseado nesse tipo de coisa. Assim, se você pega um jornalista que não é muito experiente, né, a gente também tem esse problema na imprensa. Acho que hoje na mídia especializada de segurança não tem, assim, são profissionais bem experientes, mas se você vai para mídias gerais e tal, cara, você vai encontrar júniores escrevendo. Aí ele pega uma informação dessa, ele fala, pô, você faz uma matéria super sensacionalista, ele está trabalhando numa mídia que tem um impacto, é uma mídia geral, né, de leitura geral, um UOL, enfim, e aí isso já causa um super barulho, mesmo que não tenha acontecido de fato, mas isso já causa um super barulho. E até explicar, e aí vai no efeito cascata, porque imagina uma notícia dessa sendo publicada no UOL. Aí o UOL, assim, muita gente não para checar a informação na redação. E é isso que os gestores, né, os executivos, na hora lá atrás do plano de comunicação de crise, na hora de fazer um treinamento de imprensa, tem que ter claro qual é o comportamento dessa imprensa que você tem hoje, se relacionando com os hackers. E os hackers já entenderam que a bala de prata deles é a mídia. Com certeza. Não, e hoje as coisas estão muito mais divulgadas, né? As coisas hoje estão... Antigamente, por exemplo, eu lembro que há alguns anos um amigo meu me mandou uma coisa da Deep Web sobre um hospital. E o cara assim, você quer conhecer as doenças, citou vários nomes de DSTs, né? E falou assim, você quer conhecer realmente a nata da sociedade, que era um hospital muito grande? Aqui tem tudo, tem os exames, não apareceu em lugar nenhum esse vazamento. E depois, sabe o que eu vi no LinkedIn? Na mesma semana, assim, dois ou três dias depois, uma vaga para gerente de TI nesse hospital. Então, assim, e o engraçado é que a vaga de gerente de TI tinha tudo. Assim, você tem que saber criar fluxo no MV. MV é o sistema médico, né, MV, criar fluxo, criar isso, aquilo. Parecia um operador de MV, o gerente de TI. E não tinha uma citação sequer sobre segurança da informação. Eles trocaram o gerente de TI, mas contrataram um cara com o mesmo perfil do anterior, e sem incluir uma linha pedindo assim, conhecimento e segurança da informação. Ou seja, ainda bem que a LGPD vem e aí esse hospital entende que ele precisa ter um pouco mais de segurança, porque não adianta, às vezes mesmo com o incidente lá batendo a porta, a gente fez, eu comuniquei uma pessoa que comunicou ao hospital, o hospital falou assim, ó, o pessoal lá já está sabendo. Então, assim, não veio à tona, mas o pessoal já estava sabendo e tal. Mas mesmo com todo esse incidente que eu comprovei que existia, não mudou nada. Isso que é o mais triste, né? Você vê assim, não mudou nada. Mas vamos falar sobre esse incidente da Banner Banner. aqui. Eu peguei esse caso da Banner porque acho que assim, né, como a gente está fazendo a live, acho que durante aí o treinamento que a gente vai fazer em breve, tem outros casos que dá para desdobrar melhor, né? Então, eu peguei o caso da Banner porque ele tem, na comunicação, tem vários erros que eu acho que é interessante apontar. Bom, eles emitiram a nota aqui, né, no dia 7 de setembro, a nota contando, tal, mas aí chegou aqui numa parte que eu circulei, que a informação fica um pouco ambígua. Então, assim, a comunicação, ele diz que estava contendo incidente, mas que ele estava avaliando lá o ambiente. Ué, e aí isso, na cabeça do jornalista, é um pouco confuso, até na notícia publicada do jornalista, ele comenta isso, né? Ele colocou lá duas linhas. Ué, eles disseram isso, mas está um pouco contraditório. E aí tem que ter muito cuidado na redação, né, do comunicado. Eu sei que às vezes, né, aquela coisa tipo, putz, a gente precisa comunicar e tem 1000 aprovações, e por isso que é importante ter alguns templates, algumas coisas meio prontas, né?
você tem que tomar cuidado para a dupla interpretação, porque a dupla interpretação, ela te abre precedente e cabeça de jornalista começa a viajar e achar que tem alguma coisa, às vezes não tem nada, mas ele começa a pensar em várias hipóteses, porque é é o perfil, né, do profissional. Ele começa a colocar várias hipóteses. Muito É, outro construção. ponto é, dentro do fluxo dessa comunicação, você vai comunicar, você vai fazer um comunicado de comunicação interna e vai publicar no site da empresa? Uai, então, eu sou jornalista, entrei no site da empresa, tem um comunicado oficial dos colaboradores, mas não tem uma comunicação oficial, ainda não tinha, para a imprensa. Aí eu tento falar com a assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa não atende. E aí começa várias coisas. Eu recortei, na verdade, a notícia, eu fiz um recorte aqui do comunicado. Aí, se você puder passar adiante, Fernando, só para Aqui, contextualizar assim, essa questão da falha de comunicação, né? É, então, olha, pelo comunicado enviado aos funcionários, entende-se que foram afetados servidores na nuvem, da Oracle e tal, mas aí, assim, as informações foram meio que se perdendo na comunicação. E aí o jornalista soube pela comunicação interna, faltou clareza no comunicado depois, e ele não conseguiu falar com a assessoria de imprensa, que vai abrindo vários precedentes. E aí tem um outro problema. Quem viu essa notícia, que saiu, é aquela história, né? Quem deu o primeiro tiro, o restante da imprensa sai, e eu vou te falar, eu já vi muito isso. Ctrl+C, Ctrl+V. sim. O cara É o muda que ali mais uma frase, muda um negócio e tal, mas é tudo igual. eu achei interessante de ouvir uma notícia assim quando teve um problema lá na base do Lattes, né? O cara pegou a mesma notícia, só que ele colocou uma frase antes, falando assim: o governo destrói a base da educação. Tipo assim, o cara colocou a opinião dele e depois pegou a mesma notícia e deu Ctrl+V. É aquela questão tendenciosa, né? O cara quer usar aquilo contra alguma coisa, né? Tipo assim, É, e dele não, e de já. novo, é a questão do view, é a questão do view, porque aí, do que sobrevive um site de notícia? De anúncio. Então, eu quero ganhar view, então eu vou apimentar esse assunto. Ele colocou, ele pegou assim, ele inseriu, ele deu um spotlight, falando assim, governo Bolsonaro deixa destruir todos os dados do Ministério da Tecnologia, coisa assim. Eu li a reportagem, procurei e tal, eu olhei que ele tinha copiado do UOL, ele só acrescentou que o governo Bolsonaro tinha destruído os dados do Ministério. E, na realidade, você fala, poxa, peraí, qual que é o problema aqui, né? E, na verdade, eles recuperaram o ambiente, não tinha destruído nada, não tinha comunicação, e também a questão de backup, você fala assim, poxa, o backup não foi inventado nos últimos 2 anos, né? Então, assim, se a pessoa não tem backup nos últimos 2 anos, ela não tinha nos últimos 20. Né? Não é que nos últimos 2 anos ela deixou de fazer backup, porque o governo mandou. Mas o spotlight chama os views, porque as pessoas estão querendo esse tipo de Exato, notícia. A gente exato. fala muito assim, a imprensa quer ver sangue. Assim, não, as pessoas querem ver. É triste. As pessoas querem ver notícia triste. Então, as pessoas querem ver, como diz assim, polêmica, as pessoas querem ver desastres. E é aquele negócio da tempestade perfeita que você fez ali, a mídia entende que um desastre chama atenção, que uma coisa chama atenção, porque as pessoas querem ver aquilo e ela acaba correndo atrás disso. Por isso que os hackers procuram a imprensa, porque eles sabem que a Sim, imprensa vai notificar aquilo, as pessoas vão entrar assim, não, o bicho está pegando lá. Então, é, assim, exatamente. E aí, como é que você se prepara para esse cenário todo? Como é que você tem resposta clara? Como é que você atende a imprensa? Você tem que estar preparado, independente, assim, teve um vazamento, já teve situação, por exemplo, tem um vazamento. Ok, é um incidente, não foi para a mídia. Mas na hora, assim, a comunicação tem que ser avisada. A área de comunicação tem que saber. Para aqui está ela vir e deixar de sobreaviso a assessoria de imprensa dela. Esse é o mundo ideal. Ainda não foi para a imprensa, você tem um incidente,
mas você sabe que tem ali alguns riscos, já fala com a comunicação e todo esse fluxo está ali naquele slide que o Alex apresentou ontem, né, naquele fluxo que ele apresentou, que o plano de comunicação ele é espelhado. Então, você tem que ter tudo muito bem amarrado e entender que esse cenário de relações, de comunicação, porque hoje todo mundo pode comunicar o que quiser, está muito mudado. Mudou muito o perfil, né, de comunicação e a velocidade, porque a gente está no mundo digital, e a velocidade de ataque é muito rápida. A gente está vendo Sim. praticamente um ataque de ransomware por dia, né? Então, é uma velocidade absurda. Vários por dia. O interessante aqui, você falou assim, do comunicado interno e externo, aquela matéria, na realidade, se baseou nesse comunicado que você Nesse colocou para comunicado gente, interno, exatamente. foi colocado no site da empresa. É, Agora, de repente, até assim, a intranet da empresa estava comprometida, estava parada, eles falaram assim, tem que colocar em algum lugar para os colaboradores e colocar no site, ao invés de mandar por e-mail, de repente a estrutura de e-mail, mas assim, eles tinham um problema e conseguiram a pior solução possível, né? Colocar assim, no... ok de você colocar no site da empresa, mas é, acho que tinha que ter sido avisado a imprensa, minimamente, com uma nota, com alguma coisa. E aqui não é tão difícil, você consegue até dar uma mesclada aqui na informação, de forma que você também consiga atender a imprensa, É né? que tem algumas coisas que ele fala aqui que está aqui que ele fala, iniciamos o processo, atualizamos e iniciamos o processo de restauração. Então, ou Ah, seja, ele ainda dá uma dica para mim, pelo menos eu olho e falo assim, cara, o Renzo atacou por falta de patch, assim, por falta de atualização, por falta de alguma coisa ali, o Renzo conseguiu entrar, né, ele conseguiu atacar exatamente esses servidores, né? E faltou essa orquestração. Então, aqui a gente tem, né, as últimas colocações que eu fiz. Na verdade, são recomendações, né, Fernando? Que, assim, olhando do ponto de vista da imprensa, assim, e essa relação de toda a cadeia de comunicação, e aí não falo só da área de comunicação, acho que a gente está hoje vivendo um cenário que todos somos corresponsáveis. A área de Exatamente. negócio é corresponsável pela comunicação, sim. Então, o realizar o Media Training é fundamental. Eu lembro que em 2005, quando eu coordenava lá a Academia Latino-Americana de Segurança, a gente tinha 20 mil alunos, a imprensa queria entrevista e tal, mas só minha gerente podia fazer, porque a Microsoft só deixava falar sobre os projetos dela quem fosse para Redmond, fizesse um Media Training com um jornalista da Microsoft especializado, aí essa pessoa tinha autorização para falar com a imprensa. Fora isso, era proibido que qualquer funcionário falasse qualquer coisa com qualquer site, qualquer coisa. Então, na realidade, apesar de eu coordenar todo o esquema, tá assim, se o cara sabia de tudo, quem tinha que falar era a gerente. Daí, assim, ela pedia para mandar as perguntas, tal, a gente batia os pontos ali e ela conversava com a mídia, né? Então, é Sim. interessante. Então, realizar o media training perfeito, né? O primeiro ponto que tem que ser feito e outra, né? Realizar e só deixar falar quem tiver o treinamento. Então, o resto, É. como a gente falou ontem, né, com o Alex, assim, importante, uma comunicação importante no funcionário até é o seguinte, fica calado. Até falou assim, uma coisa mais importante que você tem que fazer hoje é simplesmente ficar calado, né? Parece um episódio dos Simpsons que tinha uma auditoria na indústria, que ele falou, ele pegou o Homer e mais um cara, vocês são os dois caras mais importantes da auditoria, som. Vocês vão ficar trancados nessa sala jogando baralho. Só para ninguém, o auditor nunca conversar com vocês. Então, a coisa é mais ou menos aí, né? Participar do desenvolvimento do plano. Acho que isso eu falei, né? Acho que durante todo o nosso bate-papo isso tem que ser, não só a área de comunicação, como relações públicas, Né? O o, alinhamento o também. alinhamento com a área de relações com a imprensa é fundamental. Esse Q&A, né, são perguntas e respostas justamente para que, por exemplo,
afetou investidor e tal. Putz, você tem que ter um Q&A muito bem elaborado, preparado, já treinado com o presidente da empresa ou quem quer que seja de direito que vai responder, porque vão vir várias perguntas, você tem que saber o que responder. Então, esse também é um papel de relações públicas. O transparência nas respostas, é assim, importantíssimo, né? Como eu falei no começo, né? O público te perdoa por ter errado, mas não por ter mentido ou por ter omitido. Então, assim, ele até te perdoa, né? Agilidade em tempo de resposta. Sim. Monitorar as notícias. Inclusive, monitorar, a gente pode até pegar a pergunta do Charles, ele aqui está falando, eu não sou da área, gostaria de entender o que exatamente está errado no comunicado, no caso da Benner. Além do fato de ter sido aberto algo que era direcionado aos funcionários, né? Foi uma coisa que a gente, aos poucos, falou ali, assim, e engraçado que depois saiu na grande mídia, né? A mesma coisa que era direcionado, e aqui algumas das coisas, até pensando nessa resposta, algumas das coisas que a gente vai falar aqui, ó, caso extremo, realizar a coletiva de imprensa, ou seja, para mim, assim, faltou transparência, né? É uma das coisas erradas, não no comunicado, no texto do comunicado, mas no caso da Bene faltou também transparência. E ficou dúbio, né? O texto estava um pouco dúbio, né? Porque ele falava que estava resolvendo, mas ao mesmo tempo diz que estava recuperando o ambiente. Então, assim, na cabeça do jornalista, fica assim, então tem algum problema. E qual é o problema? Então, assim, faltou explicar exatamente o problema, porque assim, pô, como que não teve problema, mas estou recuperando, né? Aquele negócio, como é que você está? Ah, tudo bem. Como é que você está de saúde? Não, cara, eu estou ótimo, inclusive estou saindo do hospital, vou ter alta amanhã. Meio Mas eu estou assim, né? super bem. Eu estou super bem, né? O médico falou que vai até me dar alta. Eu estou super bem, o médico me deu até mais uns meses de vida, mas eu estou ótimo. Jamais dizer que uma informação não é verdadeira sem ter certeza ou na tentativa de maquiá-la. Isso também é uma das coisas que a gente coloca no nosso curso, né? Que a gente pega o caso da TAM, por exemplo, né, que fica aquela luta lá, o pessoal falando uma coisa dúbia também, que eles falam assim, não, que a aeronave estava perfeita. Não estava perfeita. Ela tinha condições de voo, porque ela tinha um problema lá, o fabricante falava que ela podia voar com um reverso a menos. Mas daí o pessoal falou assim, não, ela estava em perfeitas condições. Tem uma diferença muito grande entre você estar, né, você tá rodando com step ou você está com o carro em perfeitas condições. Então, você está diferente. Você colocou um step mais careca, com desbalanceado, né? O carro não está em Mas perfeitas você disse condições. que ela estava em perfeitas condições até cair. Ela estava realmente, de fato. Então, assim, a maneira como você comunica e o que tem que ser muito bem pensado. Fico muito pensando. É que nesse caso o que acontece, alguns dias antes, tinha dado um problema no reverso, eles desabilitaram um deles. Aí a aeronave podia continuar voando, sim, excepcionalmente, quer dizer, ela pode continuar voando, mas ela não pode continuar sem manutenção. Eles tinham que ter consertado o outro reverso. Que daí muda o procedimento, mudou o procedimento um pouco, a aeronave era nova, tinha várias coisas envolvidas, né? Mas, ou seja, acabou que isso contribuiu também, né? Aquilo ali foi o que a gente chama de queijo suíço, né? Você alinha várias fatias de queijo suíço. Você só tem um Sim. incidente quando os buracos se alinharem. Se você for movendo as fatias, vai ter uma hora que você vai colocar um buraco alinhado em todas as fatias, você vai ver do outro lado. Na hora que você vê do outro lado é que ocorre o incidente. O incidente nunca ocorre porque uma salvaguarda deu errado, não na aviação. Na aviação nunca ocorre um acidente por um único motivo, né? Assim, sempre tem mais alguma coisa, ou deveria ter. Pelo menos eles dizem que sim, né? Mas, então, assim, a questão já respondida, né, da pergunta do Charles, assim, que realmente faltou, deixou margem, não houve uma transparência, uma comunicação efetiva, e foi dúbio, deixando margem para interpretações de qualquer jeito, né, interpretações que, por exemplo, fala assim, a gente não teve, teve uma tentativa, sempre uma tentativa, né, estamos recuperando o... Então, mas esse ponto que você falou, isso aqui me passa essa interpretação,
né? Porque você é da área, você conhece. Na cabeça do jornalista, ele pergunta, ué, alguma coisa então está errada. E aí o que ele vai falar? Ah, vou ligar para o Fernando, que ele entende, e ele vai me explicar possibilidades, situações que podem acontecer diante desse cenário aqui, desse incidente. É igual a questão assim, que eles não exploraram, mas, por exemplo, se tivesse me ligado e falado assim, olha, ele está falando que atualizou e tá restaurando. Então, além de tudo, né, foi um ataque evitável. Se o ambiente tivesse atualizado, alguma coisa, aqui me passa a impressão que se o ambiente tivesse atualizado, aquele ataque não seria bem sucedido. Porque agora eles estão falando, tipo assim, nós atualizamos, agora a gente está seguro. Então, quer dizer que antes de atualizar não estava seguro. Foi outra falha na comunicação. Então, a gente... E atualizar é uma obrigação, né? E agora o último, né? Para a gente fechar, que eu acho que foi... A gente fala tanto de incidente, né? Tanto... É muita energia, é muita gente envolvida e tal, mas é, pensar fora da caixa, eu acho que no momento do incidente é realmente uma arte. A área de marketing teve, a área de marketing da Renner teve esse insight, né, quando viu todas as pessoas lá das lojas levantando plaquinha, dando força para as pessoas de TI, e aí eles fizeram o vídeo, esse vídeo meio que viralizou lá no LinkedIn, e também a Riachuelo foi, super apoiou e também, acho que assim, não só o apoio mesmo de troca de informação, né, entre as áreas. Então, assim, para mim, o que fica dessa mensagem, né, desse insight que o marketing teve, porque quando você teve uma quebra de confiança do cliente da Enel, né? Será que eu vou acessar o site e tal? A partir do momento que o marketing teve esse insight, você humanizou muito mais a situação. Você trouxe o fato de uma forma humanizada, e além disso, outra que para mim assim foi uma super lição aprendida é que no mundo que a gente está vivendo, de ataque de ransomware direcionado, a gente não está mais, eles estão trabalhando com supply chain, né, a cadeia de ataque, as áreas de negócios, e as áreas de comunicação e marketing, elas têm que estar muito integradas, olhando para uma cadeia, e inclusive para o seu concorrente, para ter trocas, né, de experiências, porque a qualquer momento pode ser você, o próximo, teu vizinho ali da esquina. Então, achei muito interessante, eu acho que isso é uma tendência, e as pessoas, os profissionais de comunicação, eles têm que estar atentos para isso também. Eu nunca tinha visto algo igual essa campanha que foi em relação à Renner, que foi uma coisa espontânea, né? Depois a gente conversando, algumas lojas da Renner mandaram uma mensagem para o TI, que TI geralmente você só lembra quando dá problema, né? Aparece, eu falei assim, o único dia que eu vi o coronel lá onde eu trabalhava foi o dia que parou o e-mail. O cara chegou na porta e falou assim, vai demorar para voltar o e-mail. Eu falei assim, fora isso, ele nunca conversou com ninguém de TI. Mas então a TI sempre é a culpada quando não funciona. E você nunca vê ninguém falando assim, pô, cara, que legal, a rede está rápida, que bacana, nossa, e o sistema novo, que legal. Você viu como é que tá? Eu faço fazer isso, nunca tem uma. Até, a gente fica satisfeito em ser igual o juiz, né? O juiz, quando ele é bom, você não percebe a existência dele no jogo. Então, assim, no jogo de futebol, quando você começa a xingar o juiz, você só lembra que existe um juiz no jogo de futebol quando ele começa a fazer bobagem. Então, mas, e esse caso aqui, então, eu nunca tinha visto na minha vida ninguém dar apoio para TI. Ponto. Não estou falando do Brasil, não estou falando do mundo. Eu nunca vi assim, também eu não conheço tudo do mundo, eu nunca vi nenhuma área falar assim, pô, TI, bacana, estão precisando de força aí, carrega e tal. E isso aí foi o único, né, que a Renner fez, e mais ainda, a Riachuelo, apoiando também, pegando essa mensagem, apoiando, e falando assim, que na realidade tem uma coisa que eu sempre falo nos cursos, e eu acho que devo ter falado numa dessas lives de semana, que eu lembro disso, que é aquela história da piadinha do brasileiro com o japonês, né, que os dois caem no avião, sobrevive um brasileiro, um japonês,
o pessoal começa a mexer nas malas, o brasileiro acha uma garrafa de uísque lá, fala assim, vamos tomar um skin aqui, relaxar, esperar chegar alguém, ou pelo menos morrer feliz, né? Aí Uhum. e o japonês fica procurando um tênis, né? Ele pega, bota um tênis, treina, pega o outro, tal, para ver qual que é melhor. Daí ele fala assim, vamos tomar. Daí ele fala assim, não, o japonês, né? Aqui é cheio de leão, tem vários perigos, tem onça, leão, tal. O brasileiro fala assim, e você acha que com um tênis de corrida você vai correr mais do que um leão? Ele falou, não, eu vou correr mais que você. Então, assim, no final das contas, a gente está numa selva com leões. Então, É. a Renner pode ter sido a vítima, né, a presa dessa semana. Na semana seguinte, pode ser a Riachuelo, pode ser qualquer outra loja, né? Pode ser, a verdade é que a gente está na selva com É. leões e Até foi engraçado que foi a Renner depois a Benner, né? Renner e Benner. eles estão indo ali por sonoridade, né? A É. Renner e Ben. Mas se você pegar, se vocês estiverem indo pela ordem alfabética, acho que a Riachuelo olhou e falou assim, ih, cara, E eu, sou eu agora. Eu tô indo assim, eu sou o próximo da lista, né? Então ela falou assim, deixa eu já dar um apoio aqui, porque daqui a pouco posso estar precisando, né? E isso move o setor, eu acredito que não só a Renner, que a Riachuelo deve ter feito alguma checagem, algum investimento a mais, vendo o que aconteceu com o vizinho. Isso sim, já aconteceu na época de PCI, assim, de proteção de dados de cartão de crédito, uma empresa gigantesca, né, do Brasil teve um ataque, roubaram milhares de cartões de crédito, usaram os cartões de crédito na própria empresa, compraram um monte de passagem aérea, depois usaram em outras empresas do setor, fizeram assim um dano milionário, as contas nunca paravam, o pessoal falava assim, 90 milhões, 100 milhões, 120 milhões, fizeram um dano milionário lá. Na época não se divulgava isso, né? Mas a empresa realmente ela ficou endividada por uns 10 anos, segundo as contas, para pagar esse negócio. E aí uma outra empresa do mesmo setor me contratou para fazer a adequação do ambiente de PCI. Na época a gente trabalhava também com consultoria, adequação de PCI, e falou, cara, inclusive dos cartões que vazaram lá, eles usaram até aqui com a gente, que eram cartões às vezes de empresas que cotam e compram nas duas, eram cartões super quentes, que estão sempre comprando passagem aérea, cartões empresariais, e eles compraram com a gente tomou um prejuízo, o vazamento foi lá, mas a gente tomou um prejuízo aqui, e a gente e aí você fica pensando, putz, aconteceu com eles, e se nós formos o próximo? Aí eles entraram num projeto que eles já estavam querendo há muito tempo, mas começaram um projeto sem ser obrigatório, sem que as bandeiras, isso que eu achei legal, não foi a bandeira, o adquirente que entrou, que obrigou. Eles sentiram necessidade de aumentar a segurança do ambiente e e procuraram a certificação PCI-DSS para isso, porque eles viram o que aconteceu com o concorrente. E o concorrente ficou muito endividado, causou um problema por anos para esse concorrente, e eles realmente correram atrás da certificação em função disso. Então, a gente tem que sempre, realmente, não dá para ficar rindo é não. igual. E a gente está na era da portabilidade, né? Da experiência do cliente. Enfim, daqui a pouco a gente, né, tem Open Banking, você tem a portabilidade operadora, então você escolhe o que você quiser na hora que você quiser. Não é mais uma questão de marca, né? Eu escolho o que eu quiser de acordo com o que me convém. Então, assim, realmente acho que a gente está passando aí por uma transformação muito forte de comportamentos, de ataques e das empresas, como você falou. As empresas têm visto muito. E olha que isso que eu estou te falando foi. Não se falava em lei de privacidade. Isso já faz aí uns 7 anos, mais ou menos, que a gente fez esse projeto lá. Isso foi, mas na época, qual que era o problema? O que dava dinheiro? Cartão de crédito. Hoje, o que dá dinheiro? Ransom. Então, assim, hoje o ransom... E lembrando que cartão de crédito é mais um tipo de dado pessoal, né? Então, até por É, isso, lembrei. Mas, bom, então, amanhã nós veremos o quê? Nós teremos o Marcelo Menezes para falar exatamente dos processos de detecção e resposta a incidente. Que, como a gente falou aqui, né, Paula, é muito importante também, nada disso acontece bem assim, se você não detectar que iniciou um incidente.
Como é que você vai acionar a forense, É, a questão da comunicação, das relações? Se você vai esperar que a imprensa, que a mídia te fale que houve um incidente, é, então, assim, você já está atrasado, você já começa atropelado. Então, a parte importante, né, é exatamente essa parte que vai completar aí. A gente vai ter amanhã a questão com o Marcelo, da detecção de resposta ao acidente, e na sexta-feira, com Marcos na parte de forense, né? Então, a gente vai completar essa semana aí de resposta ao incidente, que é a semana que a gente está trazendo esse tema, a gente está falando muito, porque resposta ao incidente é um dos capítulos mais importantes aí da certificação da IAPP, é um tema também importante dentro da certificação da sim, é um tema importante dentro da LGPD, da segurança da informação, né? E a gente está lançando essa semana aí, vamos inclusive, né, daqui no final da semana a gente vai já abrir a pré-inscrição, né, para esse treinamento que vai abordar tudo isso que o pessoal está vendo aqui e muito mais, né? Então a gente vai abrir com uma pré-inscrição. certeza, com Porque é certeza. importante, como a gente falou assim, o que que a gente mais viu ontem e hoje? Resposta, não existe resposta a acidente sem uma equipe treinada. E não existe. A resposta, na hora que ocorre um incidente, a pessoa tem que saber já o que fazer. Então, você precisa Exatamente. treinar desde o executivo até o operacional. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa equipe treinada em tudo. Então, já fica aí o convite para todos. Amanhã, ao meio-dia, a gente vai falar sobre isso. Paula, muito obrigado pela Obrigada, participação. Fernanda. Foi um super prazer estar com você. Muito obrigada a todos. E, bom, quem perdeu aí, a gente amanhã, né, vai ter aí já o link e a gente consegue assistir de novo. A gente já vou subir isso hoje para a gente poder para já disponibilizar esse vídeo e já amanhã o pessoal já ir correndo para amanhã já entrar já assistir ao vivo com a gente amanhã depois. Então, é sempre um prazer falar com você, Paulo, e hoje tive a oportunidade de compartilhar esse prazer dessa conversa gostosa com todos, né, e com quem vai assistir depois da gravação. Muito obrigado, então, e Obrigada. boa tarde a Boa todos. tarde. Tchau, tchau.